Muito boa noite a todos. Neste momento nós estamos dando início ao nosso programa Luz para o Caminho, que tem por objetivo levar a palavra do Senhor aos lares, aos corações, porque esse é o objetivo da palavra de Deus, alcançar mais pessoas com o Evangelho de Jesus Cristo. E nesta noite, para iniciar este programa, eu gostaria de trazer uma mensagem da parte de Deus para você, para a sua família e para os seus amigos. Eu gostaria de ler um texto bíblico com você. Se você tiver na sua casa uma Bíblia, você pode abrir e acompanhar conosco a leitura de um santo texto que se encontra no livro de 2 Reis, capítulo 7, e o versículo 1 diz o seguinte: Então disse Eliseu: Ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor: Amanhã, quase a este tempo, uma medida de farinha haverá por um ciclo, e 2 medidas de cevada por um ciclo à porta de Samaria. Queridos irmãos e diletos amigos ouvintes da palavra do Senhor, esse é um texto do Antigo Testamento que nos traz lições poderosas, que nos traz lições muito importantes para a nossa vida prática e espiritual. Esse texto nos traz relato de um tempo por demais difícil. Esse texto nos traz relato de um tempo assustador, de um tempo tenebroso, de um tempo assustador, onde ocorreu na cidade de Samaria, capital de Israel, uma situação muito difícil no tempo do profeta Elias. Esta foi uma situação de crise, foi uma situação de miséria, foi uma situação de dor, foi uma situação de muita fome e de muita angústia. Porque este relato, queridos irmãos e amigos, nos traz à tona a lembrança de um tempo de muito sofrimento. O povo de Israel estava em pecado, a desobediência estava grande, a idolatria estava campeando pelas ruas. Rei Jorão era o monarca de Israel e ele governava naquele tempo o reino de Israel. Porém, o rei Jorão, ele vinha desenvolvendo uma política totalmente distante dos planos de Deus. Uma política totalmente desprovida da vontade de Deus. Por consequência, a ira de Deus se agravou contra aquele povo. Por consequência, Deus permitiu uma invasão naquela cidade, um cerco naquela cidade. Porque Ben-Hadad, rei da Síria, mobilizou todo o seu exército e cercou a cidade de Samaria para invadi-la, para se apossar daquele rei. E ele usou uma tática muito simples, queridos irmãos e amigos. Ele simplesmente rodeou a cidade de forma que não entrava nem saía ninguém. Não entrava mantimento, não entrava alimentação para o povo. Agora a cidade ficou improdutiva. A cidade ficou sem produzir mais nada, porque não se entrava e não se saía na cidade. Essa foi a tática que Ben-Hadad usou para vencer pelo cansaço, porque ele dizia: vão se acabar de fome e vão se entregar, aí nós invadiremos a cidade. Mas, queridos irmãos e amigos, Deus tem os seus planos para salvar o seu povo. Deus tem os seus projetos para intervir na situação. Quando pensa que está vencendo a guerra, Deus se levanta do seu trono e cria uma estratégia que contradiz a vontade do homem. Deus cria um projeto que desmantela o projeto humano. Foi o que aconteceu. Deus levanta o profeta Elias em um tempo de muita crise. Deus levanta o profeta Elias com uma voz que incomodou o povo de Israel. E ele agora se levanta nesse tempo difícil, porque o rei Jorão já não estava mais cumprindo o seu projeto como rei. Porque é dito no capítulo 7 e nos versículos seguintes que uma mulher, no auge do seu desespero, estava em cima do muro e procurou o rei. E disse: acode-me, rei, ó Senhor. Perdendo o controle da situação, ele disse: de onde te poderei acudir eu, se o Senhor não te acudir?
Então veja, senhoras e senhores, a situação desse rei. Ele não tinha mais projeto, ele não tinha mais um plano B para socorrer o seu povo, para socorrer a sua comunidade. E agora as pessoas estavam até se valendo de comer carne humana para sobreviver, porque a crise era muito grande. Mas como falei, Deus levanta o profeta Elias e no capítulo 7, versículo 1, ele diz: assim diz o Senhor, ouve a palavra do Senhor. Amanhã, quase a este tempo, uma medida de farinha verá por um ciclo e 2 medidas de cevada por um ciclo à porta de Samaria. Então, no meio dessa crise, senhoras e senhores, Deus usa o profeta para trazer uma receita dando conta da solução. Ele disse que no dia seguinte a crise ia acabar, a guerra ia acabar, ia haver abundância. Essa palavra parecia ser uma utopia, parecia ser uma enganação, porque o próprio primeiro-ministro do rei Jorão, ele não acreditou. Ele disse, jamais pode acontecer um milagre disso. Ainda que Deus abra as janelas do céu, isto não vai acontecer. E o profeta, firme na convicção de Deus, ele disse, você vai ver, mas porém você não vai ter direito de participar. Porque você não vai ter participação nessa vitória. O que aconteceu, irmãos, que Deus levanta 4 leprosos, é dito no versículo 3, e 4 leprosos estavam à entrada da porta, os quais disseram uns aos outros, para que estaremos nós aqui até morrermos? Então agora, Deus se vale de 4 homens indefesos. Deus se utiliza de 4 leprosos, pessoas que estavam ao relento da sociedade, pessoas que estavam esquecidas pelas autoridades, pessoas que ninguém dava nada, eram zero à esquerda para a sociedade. Mas Deus agora usa essas pessoas que não era nada, não valia nada para a sociedade. Deus levanta esses homens e aqueles homens agora decidem invadir o arraial dos sírios, no intuito de que ou viveriam ou morreriam. Porque eles disseram, se matarem, nós morreremos. Se não deixarem viver, viveremos. Diz o Santo Texto, irmãos e amigos, que aqueles 4 leprosos, eles marcharam em direção ao arraial dos sírios. E quando eles começaram a pisar no arraial, Deus fez acontecer o grande milagre. O grande milagre aconteceu, porque à medida que aqueles 4 indefesos pisavam, Deus fez ouvir tropel de uma grande multidão. Deus trovejou dos céus e aqueles sírios, na pressa, correram e deixaram para trás riquezas, viveres em abundância. Agora aqueles leprosos passam a usufruir daquelas riquezas. Se alimentaram, encheram a barriga. E depois disseram uns aos outros, não é bom o que estamos fazendo. Vamos comunicar este acontecimento ao rei, porque senão nós vamos ter sido acusados por culpados. E aí, irmãos, nós acreditamos neste milagre, porque Deus usa pessoas indefesas. Deus usa aquilo que a sociedade já não dá mais valor. Deus surpreende o povo. Deus surpreende as situações. Ele levanta 4 leprosos, doentes, enfermos, afastados da sociedade, para servir de instrumento de vitória para uma nação. O que eu quero dizer com isso? Houve uma ação simultânea de Deus em favor daqueles. À medida que aqueles homens pisavam, Deus pisava. O que eu quero dizer com isso? Que não importa a situação que você esteja passando, Deus está no controle. Deus entra na sua guerra. Ele promete guerrear a seu lado. À medida que você crê no poder de Deus, Ele vai agir simultaneamente com a sua fé. À medida que você der crédito à palavra de Deus, Ele vai agir no seu problema. Ele vai agir na sua causa. Ele vai agir na sua família. E você vai ser uma pessoa vitoriosa. Você e eu precisamos fazer como fez aqueles 4 leprosos. Sair do anonimato. Não entregar os pontos. Não se conformar com a doença
nem com a crise que assola as pessoas, mas tomarmos uma atitude da parte de Deus e acreditarmos que se nós agirmos, Deus agirá conosco. Se nós nos levantarmos, Deus se levantará conosco. E a vitória é nossa, porque Deus está no controle da situação. Se fosse você, tomava essa atitude, seguia este exemplo, não ficar parado esperando que as coisas simplesmente aconteçam, mas fazer como esses homens que é dito. E 4 leprosos estavam entrados na porta. E eles disseram: se dissermos, entremos na cidade e há fome na cidade, e morreremos. Se ficarmos aqui, também morreremos. Então, queridos amigos, é enfrentar a morte com luta, é enfrentar a crise com trabalho, é enfrentar a situação com disposição. Foi isso que aqueles homens fizeram. Eles saíram do seu comodismo, eles partiram para uma situação do tudo ou nada. Eles acreditaram no Deus da vida, eles acreditaram no Deus da esperança, eles acreditaram no Deus que socorre o órfão e a viúva, no Deus que salva o aflito quando ele clama. O salmista Davi, ele disse: clamou este aflito e ele o ouviu. Em outro texto também o profeta diz: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. É tempo de clamar ao Senhor. É tempo de confiarmos no poder de Deus. É tempo de deixarmos nossas armas materiais de lado e confiarmos nas armas espirituais. O apóstolo Paulo disse que as nossas armas não são carnais, e sim poderosas em Deus. É isso que nós precisamos exercitar nesses últimos dias. Nesses dias tenebrosos, nós precisamos fazer uso da palavra de Deus, dessa ferramenta que nos direciona para o caminho da verdade. O profeta Eliseu foi o principal instrumento de Deus para trazer a revelação de que Deus faria o milagre. E os leprosos foram o instrumento usado por Deus para surpreender num tempo difícil. Eles marcharam porque Deus marcharam com eles. Quando eles pisaram no arraial, Deus também pisou com eles. Não será diferente com eu e você. Quando nós nos levantarmos e dermos uma palavra de ordem, Deus vai honrar a nossa fé, Deus vai honrar a nossa iniciativa e o milagre vai acontecer. Deus vai abrir a porta e grandes coisas vão acontecer. Creia nesta palavra, receba esta palavra. Nunca duvide do poder de Deus. Nunca desacredite da palavra profética. Porque o homem de Deus, ele disse: amanhã, quase a este tempo, haverá um milagre. Ele disse que com 24 horas, irmãos, o milagre ia acontecer. E foi justamente o que aconteceu. Quando ele profetizou, no dia seguinte, Deus mobilizou o céu, Deus mexeu a terra e o milagre aconteceu. Porque o Senhor dos Exércitos é o Deus poderoso. Que nesta noite, Deus se digne de abençoar você e a sua família e continue sintonizado nos próximos programas, porque Deus tem sempre uma palavra para você e para a sua família. Recebe esta palavra no nome do Senhor Jesus. Amém.